Se você usa o macOS Ventura ou macOS Sonoma através do OpenCore Legacy Patcher, tem um recurso que, se estiver ativado, você deve desativá-lo imediatamente. Eu vou dizer que recurso é esse, eu vou falar o que ele faz ao decorrer do vídeo e por que você deve desativá-lo caso você use o OpenCore. Se você não usa o OpenCore, se você tem um Mac novo, um Mac da geração mais recente que aceita nativamente o macOS Ventura ou o macOS Sonoma, você não precisa desativar esse recurso, é para quem usa o OpenCore. Mas o que é que está acontecendo? Algumas pessoas, na verdade algumas não, muitas na verdade, estão tendo problema com o OpenCore Legacy Patch na hora de logar no macOS Sonoma. No Ventura eu já vi alguns casos também parecidos, no qual ele fica travado na tela de login ou ele não passa da tela de boot, ele fica na tela preta lá, tela da maçã, da Apple, com a barrinha carregando e não passa daquilo ali. Esse é um problema relacionado ao patch e pode ser contornado com duas alternativas que eu mostrei aqui já anteriormente, né? Fiz 2 vídeos agora mostrando como que você pode resolver esse problema, porém existe uma condição na qual, se estiver ativado um determinado recurso do macOS, você não consegue utilizar as funções que eu mostrei nos vídeos anteriores. E que recurso é esse? É o FireVault, que é a criptografia de disco. A Apple chama de FireVault, a Microsoft no Windows chama de BitLocker, que é um recurso que eu acho que é um pouco desnecessário se você usa o seu Mac de uma maneira doméstica, né? Você não é um político, não é um empresário que carrega dados sensíveis no seu Mac, não é nada disso, assim, que não pode ter dados vazados de maneira nenhuma. Você não deveria estar com esse recurso ativado, essa é a minha opinião. Mas o que exatamente faz o FireVault, né? A criptografia de disco? Ele, na verdade, protege o seu disco, a sua unidade de armazenamento. Se uma pessoa tirar o SSD do seu Mac e colocar em outro Mac e tentar ler esses dados, ele não consegue, ele pede uma senha e o disco inteiro, todos os arquivos são criptografados para que a pessoa não consiga ter acesso a esses dados de maneira nenhuma. E como eu falei anteriormente, isso é muito importante se você tem dados que não podem ser vazados. Não é você, por exemplo, um professor que tem as notas dos seus alunos, né, que numa planilha de Excel ou do Numbers. Não, meu amigo. É pessoas que têm dados muito sensíveis que não podem ser vazados de maneira nenhuma, que compromete um trabalho, uma empresa, esse tipo de coisa. Então o FireVault, ou no caso do Windows, né, BitLocker, criptografia de disco, ele serve para esses casos. Mas se você usa o seu Mac tranquilo, você quase não tira ele de casa, você, enfim, não usa dados sensíveis que podem ser vazados, eu não vejo problema nenhum em desativar o FireVault. O problema é que quando você instala as versões mais recentes do macOS, talvez o Ventura ou até mesmo o macOS Sonoma, ele já meio que ativa por padrão essa opção, porque na tela de configuração inicial do macOS, aquela primeira tela que você vê depois que você instala o macOS, que você cria sua conta, você loga o iCloud e tudo mais, ele já deixa sugerido o FireVault ativado e você pode desativá-lo naquele momento. Só que quando você deixa ele ativado, ele, por uma espécie de incompatibilidade, bug, sei lá, com o próprio patch do OpenCore, você não consegue entrar no modo seguro, você não consegue entrar no recovery, porque você aperta a barra de espaço lá no boot packer do OpenCore e simplesmente não acontece nada. Então você precisa desativar esse recurso antes de ter algum problema, caso você venha a atualizar o OpenCore, a atualizar o Post Install Root Patch, que são os drivers do macOS, caso você use o OpenCore. E eu vou mostrar nesse vídeo como que você faz para desativar, caso esteja ativado o FireVault. E como você faz para conferir também, né, se está ativado ou não, para você desativar. E eu vou mostrar também uma característica do FireVault, que é a tela de login antes da tela de boot. Então você liga o seu Mac, você vê a tela de login primeiro e depois ele carrega o sistema. Mas vamos para a prática, porque é muito melhor do que ficar falando aqui, né? Vamos pro MacBook. Eu já peguei o meu MacBook Pro 2014, tá? Ele aqui, ó, bonitão, roda no macOS Sonoma. Eu ativei para vocês verem, né? Eu ativei o FireVault só para mostrar para vocês como é que ele funciona ativado e depois desativado, e mostrar como que você faz para desativar esse recurso, que para quem usa o OpenCore, infelizmente é um problema. É um recurso bacana, de muita segurança, mas que, além de consumir recursos do sistema, porque cada arquivo que você baixa na internet, cada arquivo que você manipula, ou do próprio macOS, ele precisa passar por um processo de criptografia, e isso consome recursos do sistema, consequentemente deixa o computador um pouquinho mais lento. Talvez seja imperceptível em alguns casos, mas consome recursos da CPU, beleza? Então eu vou mostrar como que a gente faz para desativar esse recurso, e aí você não vai ter problemas caso o seu macOS pare de carregar após uma atualização do OpenCore, beleza? Então, pessoal, já estou aqui com o MacBook Pro 2014, eu ativei o FireVault dele, né? Então vou mostrar para vocês qual é a
característica dele quando está ativado e você vai se identificar caso no seu Mac esteja ativado ou não, que é a seguinte: eu vou ligar aqui o computador agora e você vai ver que ele apareceu a tela de login primeiro, né? Então eu vou colocar a minha senha de usuário do macOS e você vai ver que ele agora vai carregar o sistema. Tá vendo a barrinha aparecendo aqui? O que seria o normal, né? Que na verdade os dois modos são normais, né? A diferença é que um está com o Firewall ativado, o outro não. Ele apareceria primeiro aquela tela preta do macOS, né? Só com o símbolo da Apple aqui, e aí depois ele mostraria essa tela de login e o sistema já carregaria. No caso aqui não, você coloca a sua senha primeiro e depois ele carrega o sistema, porque tem a ver evidentemente com a criptografia de disco, que torna o sistema bem mais seguro de fato, mas que para quem usa o OpenCore pode ser um problema. Agora eu quero mostrar para vocês aqui os ajustes do sistema. Vamos vir aqui em privacidade e segurança, beleza? E vamos ver aqui embaixo, vamos rolar a tela e veja que o Firewall, tá vendo? Está ativado, tá certo? Então eu vou vir aqui, clicar aqui nessa opção e vou clicar aqui em desativar. Ele vai pedir a senha de usuário do macOS. Caso você tenha selecionado antes a opção de que você pode utilizar a senha do próprio macOS ou a senha do iCloud para poder desativar o Firewall, então vou clicar aqui em desbloquear e ele vai pedir para você confirmar isso. Vou clicar em desativar a criptografia e agora ele pede para você conectar o computador na alimentação, né, no carregador no caso. Então é isso que eu vou fazer, eu vou conectar aquele no carregador agora e acabei de colocar para carregar. Ele mostra essa frase aí, descriptografia em pausa, mas no caso você tem que aguardar, realmente demora, não é muito rápido, tá? É um processo que pode demorar muitas horas, dependendo da quantidade de arquivos que você tem no seu Mac, né, na sua unidade de disco, e aí depois que tiver desativado essa criptografia, ele vai mostrar que foi desativado, tudo certinho, e aí você vai poder utilizar o seu Mac normalmente e vai mudar a questão da tela de inicialização do Mac. Ele vai voltar a ser como era no passado, né? Que era só a tela de inicialização do Mac, né? Aquela tela preta da maçã, e aí depois você faz o login no sistema. Veja que agora ele já começou, tá vendo? E ele tá pedindo aqui, ó, um dia. E olha que eu não tenho muita coisa aqui, né? Mas ele começou a diminuir e aí ele vai começar a tornar mais precisa essa informação. No meu caso aqui ele vai levar alguns poucos minutos, porque eu tenho muito pouco arquivo nesse computador, então vai levar em torno de 30 minutos para descriptografar esse disco, e aí depois você pode utilizar o seu sistema normalmente e você vai ver que a inicialização dele ficou diferente. Pois é, meus amigos, então está desativado o Firewall, agora você pode atualizar tranquilo o seu macOS, o seu OpenCore, que se tiver algum problema na hora de carregar o sistema, você pode voltar nos vídeos anteriores que eu tenho aqui no canal. Inclusive, eu tenho uma playlist de OpenCore Legacy Patch, na qual eu respondo muitas dúvidas, muitas pessoas perguntam coisas que eu já fiz vídeos sobre isso, beleza? Então não deixa de consultar a playlist do OpenCore Legacy Patch, que tem centenas de vídeos sobre esse assunto, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu!